Muito bem, eu sou Dom Antônio Ranes, sou natural aqui do município de Porto da Folha, do distrito de Saco da Serra, filho do casal Raimundo Rosendo dos Santos, Maria Lúcia Rezende. Minha mãe é natural do município de Itabi, meu pai é daqui mesmo da região. Sou o sétimo filho do casal, e a minha alegria de poder hoje estar aqui com vocês, conversando com a TV Hebe de Porto da Folha. Então, como filho de Porto da Folha, é uma alegria poder estar com vocês neste momento. A minha infância foi toda vivenciada aqui mesmo, no Saco da Serra. Então, como uma criança normal, na idade, fui para a escola aqui mesmo. Então, o início da minha vida escolar foi realizada aqui no grupo João Ferreira dos Santos. Também ajudava naquilo que podia, meus pais na roça, meu pai é agricultor, pecuarista, então sempre estava ajudando nos momentos vagos. Após concluir na época o primário, então fui estudar na cidade de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Não tão boa, então sempre nas exatas nunca fui um bom aluno, Então tinha sempre dificuldades, passava, mas não com notas 10 excelentes. Então, o meu despertar vocacional nasce aqui na comunidade, no envolvimento com a vida eclesial desta comunidade. Como toda vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal, ela nasce, ela desperta a partir de uma realidade, de um contexto de igreja. Então, a minha catequese de primeira comunhão foi realizada aqui, a catequista Dona Dorinha, uma pessoa muito atuante na vida da comunidade. Então, na época, bebíamos daquela espiritualidade das comunidades eclesiais de base e era uma comunidade muito viva, muito atuante, sobretudo nos momentos fortes da igreja, como a vivência da quaresma, com a campanha da fraternidade, a meditação, os encontros realizados nas famílias. Também era muito forte aqui a devoção a São José. Então, sempre no dia de São José era realizado uma novena. A vivência também da novena do Natal em família era vivenciado com bastante intensidade, como também outros encontros de evangelização que se dava na comunidade. E vale ressaltar que nesta época não tinha ainda a capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que veio surgir muito depois deste período, desta caminhada. Então, é neste contexto de igreja que nasce a minha vocação, desperta o desejo de ser padre. Veio a adolescência, vem sempre aqueles questionamentos, Dei um tempo, mas passando a adolescência, então vem à tona de novo esse desejo. Na época, recordo que era pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha, o padre Isaías. E o padre Isaías, então, tinha toda uma atenção, toda uma preocupação para com as comunidades, para com a juventude, e sempre passava por aqui, indo para as demais comunidades. Então, é no contato com o padre Isaías, convidou também para fazer parte da pastoral da juventude a nível de paróquia. Então, tive a oportunidade de participar de alguns encontros com a juventude paroquial de Porto da Folha, e isso vai solidificando cada vez mais o meu desejo,
de abraçar a vida sacerdotal. Olha, o desejo em ser padre foi muito mais forte do que o apego de que deixar o laço familiar. Então, estava muito encantado e isso era muito forte, esse desejo de poder me entregar, de poder abraçar essa vida sacerdotal. Então, para mim, não foi algo assim muito pesaroso ter de deixar o espaço, o ambiente familiar para essa nova experiência. Então foi uma aventura, mas fui assim, me lancei de corpo e alma naquilo que eu desejava, que eu queria, que era ser padre. A gente indo para o seminário, então a gente leva toda a experiência familiar, a gente não vai esquecer as experiências que foram vivenciadas e nem tampouco esquecer as nossas origens. Então a gente vai levando toda uma experiência, levando os valores familiares, valores regionais, e a gente vai só ampliando, né, aquilo que a gente já tem. O que é necessário a gente lapidar, a gente vai lapidando, mas nunca esquecendo as raízes. E a minha caminhada vocacional, então eu entrei na vida religiosa, né? Entrei em uma congregação religiosa dos missionários redentoristas no ano de 1994. Foi aqui mesmo no Nordeste, na cidade de Garanhuns, onde eu dei início. Então não teve esse choque tão grande, porque na mesma região, Nordeste, as diferenças muito poucas. Então isso não causou nenhum tipo de estranhamento na minha vida e, sobretudo, também nas experiências regionais do nosso Nordeste brasileiro. Iniciei o processo formativo em Garanhuns, em seguida fui para a cidade do Recife, cursar o período da filosofia, que corresponde aos 4 anos na Universidade Católica de Pernambuco. Após a etapa da filosofia, como então estava em uma congregação religiosa, os religiosos têm um ano diferenciado que é chamado ano do noviciado, e a etapa do noviciado eu fiz na cidade de Tietê, no estado de São Paulo, aquela região ali entre Sorocaba, Piracicaba. É um ano de parada, um ano onde a gente fica mais fechado, incluso, para aperfeiçoar a espiritualidade, o carisma da congregação, estudando a vida dos santos, do fundador, no caso Santo Afonso Maria de Ligório, aperfeiçoando também o carisma, a espiritualidade do instituto religioso, da família religiosa, bebendo desta fonte para um maior discernimento. Terminando o noviciado, o candidato é convidado a emitir os votos evangélicos, chamados votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Então, no ano de 2002, na cidade do Recife, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Madalena, eu emiti os votos religiosos. Após professar publicamente os votos, fui para a cidade de Fortaleza cursar a teologia, na época, Instituto Teológico Pastoral do Ceará, conhecido como Seminário da Prainha, onde passou várias figuras religiosas do nosso Nordeste. Lá estudou o Padre Cícero Romão Batista, estudou Dom Helder Câmara e tantas outras figuras religiosas que estudaram também no Seminário da Prainha. Tive a graça de fazer a teologia no Seminário da Prainha.
Sempre por onde eu passei não tive dificuldade da convivência, aceitação com as outras pessoas, as outras culturas. Sempre, graças a Deus, fui bem acolhido, né? Tive uma convivência muito tranquila nas várias regiões por onde eu passei. É claro que a gente vai levando toda aquela experiência que a gente adquire, que é inata também, que a gente carrega, isso vai fazendo a diferença, né? E, é claro, o povo de Porto da Folha é tido como esse povo altamente religioso, um povo de devoção, de fé, e isso vai ajudando no processo também formativo que a gente vai construindo. Então, concluindo a teologia, no ano de 2005, eu recebi a ordenação diaconal na cidade de Fortaleza, lá na igreja de São Gerardo, Fortaleza. Então, tem São Geraldo Magela, que é um santo da congregação a qual eu faço parte, é missionário redentorista. Na cidade de Fortaleza, então ele é conhecido como São Gerardo. E lá na igreja de São Gerardo, fui ordenado diácono dia 8 de dezembro de 2005. Após a ordenação diaconal, já fui transferido para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Lá eu exerci o meu diaconato durante 6 meses. Após os 6 meses de experiência diaconal, então fui ordenado dia 16 de junho na cidade de Nossa Senhora da Glória. Por que fui ordenado em Nossa Senhora da Glória? Porque eu estudei lá, então tive mais contato, e também porque na época em que eu passei por Nossa Senhora da Glória, o pároco, naquela época, Padre Gregório, que era missionário redentorista. Então, Padre Gregório sempre me incentivou, tive uma boa convivência com ele. Então, uma maneira também de ser grato à pessoa dele, todo o seu legado, todo o seu trabalho aqui na Diocese de Propriá, e também pela nossa convivência, uma convivência em que ele sempre acreditou, depositou, me incentivou na caminhada vocacional. Por conhecer mais pessoas lá em Nossa Senhora da Glória, e também como forma de gratidão a esse missionário redentorista do sertão, Padre Gregório, eu fui ordenado lá. E aqui na paróquia Porto da Folha, então foi realizado uma ação missionária vocacional, lembro, na cidade de Porto da Folha, em Lagoa da Volta, que ainda não era paróquia, Lagoa do Rancho, Linda França. Então, houve uma semana missionária com a presença de vários redentoristas fazendo esse trabalho vocacional, rezando com a paróquia, com a comunidade, por aquele momento da minha ordenação. Vou fazer 19 anos de ordenação sacerdotal. Nesses 19 anos, como missionário redentorista, como padre, trabalhei apenas em 2 paróquias como pároco, em curto período. No primeiro ano de sacerdócio, eu fui vigário paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Natal, Rio Grande do Norte. Após um ano de atuação como vigário paroquial, fui transferido para a cidade de Arapiraca para trabalhar na formação dos candidatos à vida redentorista, na etapa do aspirantado. Passei 3 anos como formador do aspirantado dos missionários redentoristas na cidade de Arapiraca. Após esses 3 anos, fui eleito como provincial da vice-província redentorista do Recife, onde exerci um mandato de 4 anos. Após terminar o quadriênio, fui transferido para a cidade de Natal, mais uma vez, agora como pároco da paróquia.
Terminando 4 anos de trabalho na paróquia Nosso Sagrado Coração de Jesus, fui transferido para a paróquia Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campina Grande. Passei apenas um ano como pároco desta paróquia, porque a congregação necessitou de um formador para a etapa do juniorato, que corresponde ao estudo da teologia. Nesta época, a congregação aqui na América Latina, ela estava vivenciando uma reconfiguração, união das províncias. E naquele momento, estava precisando de um formador para acompanhar os estudantes da teologia da então vice-província do Recife, vice-província de Fortaleza e província de Goiás. E me pediram para assumir essa missão. Eu fui com muito prazer, com muita alegria, para dar essa colaboração com a formação dos missionários redentoristas. Passei apenas 2 anos e meio lá na cidade de Goiânia e também atuava nas paróquias. Paróquia, primeiramente, Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Abadia, de Goiás, e o ano seguinte, atuando como vigário paroquial da paróquia paróquia Divino Pai Eterno, da cidade de Trindade. Passado esses 2 anos e meio, então fui chamado para assumir a paróquia do Santíssimo Redentor na cidade de Arapiraca. Então a experiência como pároco, sempre uma experiência muito gratificante. O que eu levo, as marcas, então, pastorais, missionárias, contato, a proximidade com as famílias, com os idosos, as visitas que eram feitas com frequência aos idosos, aqueles idosos que não tinham mais condições de participar da vida eclesial, como também os enfermos. Uma outra experiência que é marcante foi a criação da pastoral do povo de rua, na época, na cidade de Natal. Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campina Grande, uma outra experiência muito marcante é a devoção popular que o povo tem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ali, todas as terças-feiras, são realizadas 7 sessões de novenas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E como é gratificante a gente poder perceber por parte dos devotos o amor, o carinho que tem a figura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que semanalmente, então, de diversas partes da cidade de Campina Grande, atrai devotos que vêm para louvar, agradecer, suplicar as graças, os milagres recebidos de Deus por meio da Mãe do Perpétuo Socorro. Então, são esses pontos que agora eu enfatizo, que foram experiências fortes, marcantes na minha vida como pároco. Olha, um momento sempre nos relatos bíblicos, na história da salvação, quando Deus convidou homens e mulheres para colaborar no seu plano salvífico, a reação natural do ser humano é de medo, é de insegurança, de incerteza, diante da missão que o Senhor está propondo. Então não foi diferente comigo. Então, assim como aconteceu com Moisés e com tantos outros personagens bíblicos, Jeremias, que diz, eu não sei falar, sou uma criança. Moisés que disse, eu sou gago, mas o Senhor diz, eu estarei contigo. Humanamente, então a gente se sente inseguro, com medo diante da missão. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela confiança de que a missão não é da gente, a missão é de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela confiança de que Ele dará a sabedoria, a força, o discernimento. Então, confesso a você que
o sentimento foi de medo, de insegurança, mas olhando para as personagens bíblicas, os vocacionados e vocacionadas que Deus foi chamando, a gente então encontra força para poder dar um sim. O que eu levo é a experiência da fé, um povo de fé, um povo que acredita, que confia, que não está sozinho, que Deus está ao nosso lado. Então isso é muito confortador, isso é muito animador, saber que Ele está em nosso meio. E se Ele está em nosso meio, Ele é fiel, Ele vai dar força para a gente, de fato, colaborar, para a gente cooperar com a missão dele nos dias de hoje, naquela realidade para onde eu estou indo. Então, levo a experiência de fé, a confiança que eu não vou estar sozinho, mas assistido pelo Espírito Santo. E esse trabalho, então, o ministério episcopal, então ele é realizado com o presbitério. O bispo nunca está sozinho, porque o bispo tem o seu presbitério, os seus padres, que são os cooperadores direto do ministério. Então, na confiança de que esses irmãos que já estão lá atuando darão continuidade agora com a minha chegada como oitavo bispo da Diocese de Caicó. Então, unidos com eles, com todas as lideranças, com os religiosos, quero poder, assim, ser esse colaborador, cooperador da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu desejo e peço a todo o povo de Porto da Folha é que continue acreditando, continue abraçando esse dom maravilhoso que Deus nos presenteou e nos presenteia, que é a fé. Essa fé que nos sustenta, essa fé que nos humaniza e como é importante nos dias de hoje, então a gente ainda mais abraçar o dom da fé para assim poder, nos tempos atuais, ser essa expressão de paz, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Então desejo que continue preservando, conservando esse jeito peculiar de manifestar a fé, a devoção a Nossa Senhora, o amor a Jesus Cristo. Peço a santificação das famílias, que a paz possa reinar em cada lar do município de Porto da Folha e de toda a humanidade. Que Deus abençoe e peço a todos vocês que me acompanhem com as orações. Então, é um desafio representar o nome de Porto da Folha como um líder religioso no episcopado, mas na confiança de que o Senhor me dará a sabedoria necessária para o exercício desse ministério. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vocês, o trabalho de vocês. Abençoe todos os portafolhenses, todos os buraqueiros.